Bom, agora a gente fala um pouco sobre economia. Apesar de ter a dívida mais alta do mundo em relação ao PIB, o Japão não enfrenta uma crise. A explicação é dele, Samidana. Imagine um país que deve o equivalente a 257% do seu PIB, seu produto interno bruto. O normal seria os credores desconfiarem da capacidade de pagamento desse país, cobrando juros mais altos. Também é esperado que a economia estivesse respirando por aparelhos na UTI. Mas no caso do Japão, não aconteceu nenhuma coisa nem outra. Ter a dívida mais alta do mundo em relação ao PIB não levou a uma crise. Quanto aos juros, uma das razões da dívida ser tão alta é que a taxa por lá é negativa. Ou seja, os investidores preferem emprestar ao governo perdendo 0,10% a cada ano em nome da garantia de que o Japão sempre honrará seus débitos. Poucos países têm dívida acima de 200% como o Japão. Destaco a Grécia, que deve 210% do PIB, e o Sudão, com 212%. Agora, acima dos 100%, aí já vem uma lista mais longa, principalmente em países desenvolvidos. A França, por exemplo, deve o equivalente a 115% do seu PIB. A Espanha, 118%. O Canadá, 117%. A Itália, 157%. Só para darmos alguns exemplos. Até porque, como é o caso do Japão, quanto mais desenvolvido o país, menor é a taxa. E o país não precisa crescer tanto para ter a capacidade de pagar as dívidas. E é nesse ponto que dá para entender por que pegou tão mal a iniciativa do governo brasileiro de mexer no teto de gastos. Vou pegar como referência em agosto, já que os números de setembro ainda não foram divulgados. A relação dívida-PIB brasileira estava em 82,7%. É alta para um país em desenvolvimento. Mesmo com os gastos para combater os efeitos da Covid, a dívida do Chile, por exemplo, está em 34%. Da China, em 66%. E olha que muitos já consideram a dívida chinesa alta. A Colômbia deve mais ou menos a mesma coisa que a China, 65% do PIB. E o México, 52%. É por isso que nosso mercado reagiu tão mal na semana passada diante da possibilidade do rompimento do teto. O governo brasileiro já tem uma dívida que incomoda e o teto impede que ela não fique fora de controle. Iniciativas que sinalizem que a dívida pode vir a subir sem muito controle são muito mal recebidas, porque sinalizam também que o país vai tirar dinheiro de onde precisa investir para crescer, para pagar credores. E com isso tem uma consequência: investe menos, cresce menos, se desenvolve menos e tudo acaba indo mais devagar do que deveria.